A graça e a paz de Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a essa live. Boa noite, minha querida Ágata. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a todos que estão me acompanhando tanto no Instagram quanto no Facebook. Quero agradecer muito a todos que estão aqui. E mais um dia, mais uma noite que estaremos assim compartilhando a palavra de Deus nessa noite. E nosso objetivo é compartilhar a Bíblia toda. Ágata, saudade, né? Nosso tempo lá passou já, né? Nosso tempo lá na escola passou, mas o que mais importa é o valor, a experiência, a amizade, tá bom? Sinta-se à vontade aqui para ser abençoada nessa noite, tá bom, Ágata? Seja muito bem-vinda aqui com a gente, tá? Eu vou começar assim nossa live hoje, como a gente sempre faz, orando a Deus, pedindo orientação a Ele, porque Jesus ele disse assim a seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer mais uma vez por essa noite. Queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Queremos te agradecer porque todos os dias, Senhor, tu tem nos dado respiração, tu nos tem dado saúde, tu nos tem dado nossos familiares, tu nos tem dado, Senhor, tudo aquilo que precisamos para viver. E também proteção em meio às dificuldades, aos problemas e toda a maldade desse mundo. Mas aqui estamos, Senhor, e principalmente o maior dom, o maior presente que o Senhor pode nos dar é a salvação. E isso queremos te agradecer, porque salvação só vem através do teu Filho Cristo Jesus. Então nessa noite, que tu venhas a nos esclarecer para a honra e glória do teu santo nome, nos ensinar em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, aqui está. Vamos então continuar aqui. E todos que vierem, essa live estará gravada no Instagram e estará gravada também no Facebook e também estará gravada no YouTube, no canal Pregador Fiel de Cristo. Tá bom? Então, vamos lá para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ao texto bíblico que está proposto na nossa live, que a gente anunciou. Tá? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, aí temos aí, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Graças a Deus. Então, nesse momento que estamos aqui a buscar o nosso Deus, a gente olha para esse texto que acabamos de ler da primeira epístola de Pedro, a gente percebe que o apóstolo Pedro se dirigiu a uma comunidade que estava sofrendo perseguição, uma comunidade que estava sofrendo com os problemas do dia a dia, uma comunidade que precisava de uma palavra para se direcionar, principalmente no viver do dia a dia, para agradar a Deus, e principalmente a sua fé ser assim renovada, a sua esperança ser a cada dia reafirmada. Então, nesse momento que Pedro se dirige assim, e principalmente a gente pode perceber que uma coisa que pode resumir bastante isso é a ideia de que a gente pode perceber aqui, que no versículo 10 diz, servir uns aos outros. Então, o ponto principal aqui que a gente pode falar aqui do início ao fim, nesse texto, é essa questão, a questão do serviço cristão. A questão ligada a como servirmos uns aos outros e, principalmente, ao servirmos uns aos outros, servir a Deus. E aí podemos assim falar nessa noite sobre o bom serviço do cristão. O bom serviço do cristão. Em primeiro lugar, a gente pode falar que o bom serviço do cristão é aquele que busca com intensidade glorificar a Deus em favor dos irmãos. É aquele que busca com intensidade glorificar a Deus em favor dos irmãos. Então a gente pode perceber aqui, vamos aqui à leitura, nos versículos 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então quer dizer, esse serviço que Deus quer para nós é que está falando de que Jesus voltará. Jesus voltará. Então é muito importante isso. Tá? Jesus voltará. E aí é nesse ponto, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, é justamente isso. Olha, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aí é que diz, no imperativo, sede, portanto, criteriosos, ou seja, tenham discernimento, né? E sóbrios. Sobriedade significa o quê? Simplicidade, pureza, a bem das vossas orações. Quer dizer, no momento em que buscamos a Deus em oração, e aí é que Pedro quer falar isso, que devemos ter sempre critério na hora de orar. Devemos ter sempre a vontade de servir a Deus. O que acontece? De uma maneira sóbria, ou seja, de uma maneira pura, de uma maneira simples, não é? E aí podemos ver aqui, ó, que acima de tudo, porém, não é? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Quando se fala em intensidade, se fala daquilo que é conhecido como amor entranhado. O que é um amor entranhado? É de uma tal forma sentirmos amor pelo nosso próximo, em que em todo tempo, ao sentirmos amor pelo nosso próximo, isso possa vir de dentro para fora. E não apenas uma questão de obrigação moral ou simples dever moral, mas de fato, sinceramente, nos interessarmos pelo bem de cada um de nossos irmãos. E aí vem, sede mutuamente, aqui diz, ó, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que isso significa? O amor cobre multidão de pecados. Significa o seguinte, que estamos sujeitos a pecar em todo o tempo. Estamos sujeitos a pecar por pensamentos, estamos sujeitos a pecar por omissões e tantas outras situações. Mas quando amamos o nosso próximo, isso é que é o importante,
em comparação com todas as nossas transgressões diante de Deus, nós estando a amar a Deus e estando prontos a servir ao nosso irmão, é muito melhor. E aí quando falamos de serviço, aqui não traz a ideia de que eu pequei porque eu amei demais. Não, não existe isso. Esse amor que cobre multidão de pecados é nada mais, é nada menos do que o que a gente pode perceber? Então a gente pode perceber o seguinte, que aqui o amor deve caracterizar os relacionamentos dos cristãos. O amor nos permite perdoar aqueles que pecaram contra nós. Então quer dizer, só podemos perdoar pecados se nós vivermos o amor de Deus. Esse é o ponto principal. O ponto principal é esse. Quando amamos, conseguimos assim ter disposição para perdoar aquele que nos ofendeu. Tá bom? Então aqui podemos dizer aqui mais. Aí temos aqui aí o ponto principal, servir, né? Servir, que vem da ideia de serviço, diaconia. Traz a ideia de diaconia, servir, não é? Aí vem, diaconia, servir alguém publicamente, não é? Servir a bem do público, a bem da comunidade. Essa é a ideia de diaconia. Aí temos aí, aí temos aqui, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, não é? Receber bem as pessoas. E aí vem, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí chegamos nesse ponto. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, está falando o quê? Transmitir a palavra, não é? Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Então quer dizer, aqui esse serviço é conforme o dom que cada um possui na presença de Deus. Então vamos lá. Primeira de todas as coisas que a gente tem que pensar num serviço que glorifica a Deus. Aí podemos ver aqui João capítulo 17, que fala de quê? Que esse serviço deve ter como característica a unidade. Aí vem aqui, João capítulo 17, versículos 20 a 23, que vai dizer o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, nós hoje, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, que o mundo creia que tu me enviaste. E aí vem, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Aí vemos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Glórias a Deus. Então quer dizer, assim como Cristo ama o Pai, assim também Cristo orou para que nos amássemos uns aos outros. Assim como nós amamos a Deus, devemos nos amar uns aos outros. Então aqui vemos a unidade e aí vemos a outra parte, que é a parte complementar, que é a parte do amor. E aí vemos, conforme Jesus chegou e disse para os discípulos de uma maneira muito clara, chegando a ponto de dizer assim, em João 13, versículos 34 a 35, que vai dizer, 13, né? João 13, desculpem aqui, né? João 13, eu estou em Lucas, né? João 13, (34 a 35) diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha aí a parte importante, assim como eu vos amei, né? Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, tudo tem como motivação o amor entre os irmãos. E aí, essa é a coisa mais importante, esse é o nosso maior desafio como servos de Deus, é entendermos a importância de dependermos uns dos outros. Mesmo um pastor, o que acontece? Um pastor dentro da confissão evangélica,
ele sabe que ele não é um sacerdote como um sacerdote católico. Ele é sim uma pessoa que ensina, já que, como eu já falei aqui para vocês anteriormente, isso na reflexão do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, que somos sacerdócio real. Uma vez Cristo tendo se oferecido de uma vez por todas com a sua morte na cruz, como sacrifício único e perfeito, ele comprou para si o quê? Uma nação de sacerdotes. Então cada um de nós é um sacerdote perante Deus. Cada um de nós é um sacerdote perante Deus. A única função que um pastor possui qual é? É a de ensinar, visitar, orar junto com os irmãos, ensiná-los a orar. Mas ele não é um sacerdote, ele não é intermediário entre Deus e os homens, como era o sacerdócio levítico. Hoje não, hoje o nosso sacerdócio, que é um sacerdócio de todos os crentes, de todos que são membros do corpo de Cristo, um serve ao outro mutuamente como uma nação de sacerdotes. E aí nesse ponto é que somos corpo de Cristo. Por quê? Porque o único cabeça de tudo é Cristo. Cristo é o cabeça, e não uma instituição que é o corpo dela. Seja instituição católica, seja instituição presbiteriana, seja instituição metodista, batista, seja qual for, assembleiana, né? Quadrangular, nazarena, né? O nome que assuma qual for, né? Seja qual for, grupo de apoio, seja qual for o nome, o que acontece? O cabeça é Cristo. O cabeça é Cristo. E todos nós, como servos de Deus, somos sacerdotes, servindo uns aos outros, cada um com seu dom, cada um com seu talento, servindo mutuamente a cada um e reconhecendo isso, porque o nosso maior desejo é que nas nossas orações possamos verdadeiramente saber o nosso lugar no corpo de Cristo, saber as nossas responsabilidades, saber os nossos limites, porque na realidade nós não temos os 9 dons do Espírito. Nós não temos os dons ministeriais todos na nossa mão. Só quem possuiu isso foi o próprio Cristo. Os apóstolos receberam uma delegação, e isso quando eu falo os apóstolos, eu falo os 12 mais Paulo, não é? Que puderam chegar a ter as experiências dos 9 dons espirituais escritos lá em 1 Coríntios 12, que a gente já vai ver já já. A gente tem que se lembrar que cada um precisa de si. E aí vemos aqui, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. A partir do versículo 12 vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então dependemos uns dos outros para servirmos a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros. Onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas a todos os nossos membros nobres não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo
que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então quer dizer, quando vemos tudo isso, a necessidade de cada um exercer seu dom, exercer seu talento, isso significa que estamos todos numa seguinte condição, de estarmos servindo uns aos outros em amor, e da necessidade de encorajarmos as pessoas a enfrentar seus problemas do dia a dia de uma tal forma de que sua fé não venha esmorecer, não venha ser dominada pela depressão, não venha ser dominada pela ansiedade, não venha ser dominada pela falta de esperança, pelo desespero, pelo pânico. Não, antes pelo contrário, é sabermos que temos um Deus que tem cuidado de nós. Difícil? Difícil, sim. Todos nós passamos por problemas. Eu tenho meus próprios problemas, e você que está aí do lado tem também seus próprios problemas. Mas sabemos que tem um Deus que está conosco e não nos abandona em nenhum momento. Ele foi abandonado na cruz por conta de nossos pecados, mas ele se fez abandonado para que nós não pudéssemos estar de forma alguma abandonados. Por isso que ele chegou e disse lá, eu não me canso de dizer isso, que está lá em Mateus 28, versículo 20, que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, muito importante e fundamental, principal, é o mais importante de tudo. Tenha isso no seu coração. Então, precisamos uns dos outros, servindo uns aos outros. Podes ajudar com algo material? Ajude. Podes ajudar de maneira abraçal? Ajude. Se não pode, dobre seus joelhos pelo seu irmão. Sirva-o com o que tens. Para a glória de Deus. Então, o bom serviço do cristão, em primeiro lugar, é aquele que busca com intensidade glorificar a Deus em favor dos irmãos. Em segundo lugar, é aquele que é consciente de que a provação é marca da presença do Espírito. É aquele que é consciente de que a provação é marca da presença do Espírito. Claro que, evidentemente, há muitas provações na vida das pessoas que essas provações são resultado de mais escolhas. Mas aqui eu não estou me direcionando a ninguém que tenha ou esteja passando por problemas porque fez mais escolhas. Aqui não é o meu alvo, mesmo porque o texto bíblico ele não está falando sobre essa questão. Eu vou me deter no texto bíblico sobre aqueles que são perseguidos injustamente por meramente ser chamados de cristãos. Veja só aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao 14 diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Porque muitas vezes o evangélico é acusado de quê? De fanático. Isso quando ele está com a consciência limpa, né? É acusado de desonesto, é acusado de mentiroso, é acusado de muita coisa. Mas diz aqui, ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E aí vem, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então quer dizer, sermos perseguidos meramente pelo fato de sermos cristãos é antes uma honra. É antes o quê? Um privilégio que Deus nos está dando de verdadeiramente sabermos que o quê? Sabermos que estamos sendo aprovados por Deus. Sede meus imitadores, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo foi perseguido, da mesma forma também somos. Então esse é o ponto aqui. E
aí Cristo ele tem bênçãos especiais para aquele que o serve, para aquele que é seu discípulo. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, tem uma bem-aventurança especial. O que é uma bem-aventurança? É uma promessa de felicidade verdadeira. Porque bem-aventurança tem essa ideia de felicidade verdadeira. Então aqui está Mateus capítulo 5, versículo de número 11. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E aí o versículo 12 diz: regozijai-vos, não é? Alegrai-vos, não é? Exultai, não é? Diz aqui: porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aí eu quero trazer uma saudação aqui mais uma vez a todos que estão nos acompanhando no Instagram, né? Aqui foi a Ágata, que eu mandei, não é? Para ela, minha ex-aluna lá do Colégio Monteiro Lobato. E eu mando aqui também a irmã Gleide, né? A irmã Cleide, desculpem, a Cleide Belegante, né? Que tem lá no perfil lá do Facebook, está lá entre minhas amigas, se bem me lembro ainda está lá, né? Eu dou um bem-vindo a ela também, e dou um bem-vindo ao diácono Evandro, de lá da Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Bom, eu mando essa saudação a todos eles, tá? E saudação àqueles que estão me acompanhando no Facebook. Então, continuando aqui nesse ponto, então aqui está, regozijai-vos. Regozijai-vos é alegrar-se, né? Alegrar-se e louvar a Deus com alegria. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, isso aqui é um ponto fundamental nesse momento de que há uma promessa de Deus, há uma promessa do Espírito Santo de nos acompanhar no meio das perseguições. E aí diz aqui em Marcos 13, versículos 9 ao 11. Marcos 13, versículos 9 ao 11, que vai dizer o seguinte, Marcos 13, versículos 9 ao 11, que diz assim, 13, do 9 ao 11. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Aí diz aqui o texto: sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido, naquela hora isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, Cristo nos promete que o Espírito Santo estará conosco no meio das perseguições para respondermos aquilo que precisa ser respondido no meio de toda perseguição, no meio de todo problema, no meio de todas as circunstâncias. Por isso a necessidade, aí você vai lá, no versículo que acabamos de ler aqui, né, no primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, que diz assim, ó: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Quer dizer, nossa oração deve estar regrada a discernimento. Deve estar o quê? Carregada, né? Regrada, carregada de discernimento, para sabermos os tempos que estamos passando. E podemos responder conforme Deus quer que respondamos, com mansidão, e principalmente com sabedoria. É isso que Deus deseja de nós, antes de tudo, para louvarmos e glorificarmos o seu santo nome. E aí podemos ver aqui nesse ponto, de que no meio da perseguição, o Espírito Santo está a nos auxiliar. Por isso, que a gente pode perceber, né, que o Espírito Santo,
Isso está lá na Epístola aos Romanos, né? Que não sabemos orar como convém. Aqui, ó, não sabemos orar como convém. Né? Aí eu vou citar o texto aqui de Romanos, né? Romanos 8, versículos 26 e 27. Romanos 8, versículos 26 e 27, vai dizer o seguinte. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, o próprio Espírito Santo nos conduz à oração que convém ao nosso Deus. Então, chegamos aqui a esse ponto. Precisamos confiar. Precisamos confiar que mesmo em meio às perseguições, temos um Deus justo que nos auxilia. Temos um Espírito Santo, temos o Espírito Santo a nos consolar, porque ele habita dentro de nós. Ele nos reveste de poder, ele nos reveste de autoridade para testemunhar do Evangelho de Cristo. Então é importante isso. É importante isso para agradar ao nosso Deus. E então, nesse momento, quero também dizer que o bom serviço do cristão, além de ser aquele que busca com intensidade glorificar a Deus em favor dos irmãos, e também que é aquele que é consciente de que a aprovação é marca da presença do Espírito Santo, é também, e assim é, aquele que ao sofrer mantém o bom testemunho, confiando sua alma aos cuidados do Senhor. É aquele que ao sofrer mantém o bom testemunho, confiando sua alma aos cuidados do Senhor. E podemos ver aí a partir do versículo de número 15. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 15 ao 19, que diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Quer dizer, olha só as categorias aqui que Pedro está mencionando que devemos evitar. Assassino, quer dizer criminoso, não é? Opa! Seja bem-vindo, irmão Alexander. A paz de Cristo Jesus da sua vida, tá bom? Deus abençoe. Então quer dizer, o assassino é uma primeira categoria. A segunda categoria, ladrão ou malfeitor. Quer dizer, tudo está envolvido aqui. Está envolvido a ideia de assassino, de ladrão, de malfeitor. Quer dizer, dizendo na linguagem de hoje, não sofra como terrorista. Sim, não sofra como derrubador, né? Derrubador de instituições. Não é? Não sofra como um ladrão, não é? E também não sofra como um fofoqueiro, quer dizer, como quem se intromete em negócios de outrem. Então, esse é o ponto. É o mandamento que o apóstolo está deixando aqui. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Olha aí. Antes glorifique a Deus com esse nome, como a gente viu lá nas passagens que acabou de ver em Mateus 5, 11 e 12 e Marcos 13, versículos 9 ao 11. E aí isso se desenvolve mais da seguinte forma: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Quer dizer, em todo tempo devemos estar conscientes de que Jesus pode chegar a qualquer momento e de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E até Jesus voltar, há os sinais que se seguirão antes da sua vinda. Quais são? A conversão de um remanescente de Israel. Sim, por isso devemos defender Israel, porque há um remanescente para se converter. 2. A pregação do Evangelho a toda criatura. Pregação não significa conversão. Um terceiro sinal: pessoas se desviando do Evangelho, apostasia. 4.
sinais e cataclismas, ou seja, sinais na natureza. Quinto, guerras e sombras de guerras. Sexto, o aparecimento e revelação do homem da iniquidade. Tudo isso você pode ver na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, e também você pode ver na segunda epístola aos Tessalonicenses, que está, né, segunda epístola aos Tessalonicenses, vou até conferir aqui, você pode ler com calma depois aqui, você vai verificar, né, segunda epístola aos Tessalonicenses, né, que aqui até já achei, não é? Capítulo 2, versículo de número 7. Olha só o que diz aqui, ó. Não, vou até capítulo 2 mesmo. Vamos começar pelo próprio capítulo 2. Vai dizer assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, olha o ponto aqui, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ou seja, a volta dele. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, quer dizer, o desvio de muitos do Evangelho, né? E seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então quer dizer, o que afinal detém o anticristo? O que detém o anticristo não é o Espírito Santo e não é a igreja. Que é isso, pastor? Não. Isso aqui, o que o detém no momento é o quê? É o Estado organizado. Quando todos os estados, ou seja, todos os governos abdicarem de sua posição soberana e entregarem ela a uma governança internacional, aí surgirá o anticristo. Aí o anticristo será o presidente, o chefe dessa governança internacional. Aí sim. Então, esse é o ponto. Aí por isso que a gente pode verificar assim. Então quer dizer, a gente olha para o texto, aí o texto diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Que questão é essa? O desvio de muitos. E a gente vê hoje quantos escândalos no meio evangélico hoje. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E aí já está falando de uma maneira geral, né? Pedro fala: e se é com dificuldade que o justo é salvo? Por quê? Porque Jesus, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Já a porta estreita é o caminho de quê? De poucos que entram por ela. Então, a porta da salvação é estreita. E aí vem aqui: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem. O que é encomendar? É confiar a sua vida. Encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, devemos praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, nesse sentido, nós vemos aqui que devemos confiar a Deus em tudo. E aí vemos mais coisas que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Marcos 8, versículos 34 e 35. Marcos 8, versículos 34 e 35, vai dizer assim. Marcos 8, 34 e 35. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, aí diz o texto, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então,
Esse é o ponto principal é esse, é entregar a sua vida a Deus, independente do que possa acontecer na nossa vida, seja perseguição, seja calamidade, seja o que for. Seja o que for, deixe nas mãos de Deus, deixe completamente nas mãos de Deus a sua vida, a tudo aquilo que o Senhor deseja para você. Tá bom? Então, e aí mais outro ponto. E aí o que nós devemos temer? Não devemos temer, né, as coisas que nos possa acontecer. Devemos temer antes a Deus. Por isso que diz aqui, Lucas 12, versículos 1 ao 5, que diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Então, aquele que serve a Cristo deve entender que não precisa temer o que pode fazer o homem, mas deve antes temer a Deus, que tem a capacidade de julgar o infiel e lançá-lo no inferno. Mas graças a Deus em Cristo, que Ele nos tem dado o seu Espírito para perseverarmos até o fim. Então eu concluo que o bom serviço do cristão, ele envolve, resumindo tudo isso, servir a Cristo em amor pelos irmãos, a Deus, e perseverar até o fim, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que o Espírito Santo está com ele o tempo todo, e que de fato, não é? Perseverar em Cristo é simplesmente manter um bom testemunho em todo o tempo. Tá bom? Antes de fazermos a oração final, eu quero anunciar aqui que estou à disposição para todos aqueles que desejarem. Podem entrar comigo no direct, né? Podem entrar comigo no Messenger, eu digo no direct do Instagram, e no Messenger do Facebook, que eu estou oferecendo um curso básico de hebraico. Né? Aí a gente vai assim combinar como vai fazer esse curso. Tá? Objetivo: ler, tá? Ler, traduzir, ler e traduzir a Bíblia hebraica, textos da Bíblia hebraica. Por isso que é chamado de curso de hebraico bíblico básico. Não é avançado, é básico para que você possa ler, né? E para que você, com bons recursos de alguns dicionários, possa traduzir alguma coisa, já ter uma iniciação. Porque a vantagem de você conhecer o texto hebraico é uma vantagem de aprofundar mais os seus estudos, de você ser mais exato na interpretação do Antigo Testamento. E aí estou, assim, né, oferecendo esse curso. Você pode entrar no meu direct do Instagram, não é? E pode entrar no Messenger do Facebook. E aí, no caso, se você tiver acesso assim, quando estiver lá assistindo, você que está assistindo no YouTube, eu vou deixar na descrição, não é? O meu contato para que você entre pelo direct, né? Pelo direct do Instagram e para entrar no Messenger do Facebook. Eu vou deixar lá os links para você clicar e ter acesso. Tá bom? Então, curso de hebraico bíblico. Aí eu digo hebraico bíblico, não o hebraico moderno, mas de hebraico bíblico para ler a Bíblia hebraica, ou seja, para ler o Antigo Testamento na língua original, ou seja, na língua em que Deus utilizou os profetas para revelarem a verdade a nós. Tá bom? Vamos orar então,
Todos aqueles que estão no meu caderno de orações, eu estou orando, continuo orando junto com a minha esposa, tá? Estão todos lá no meu caderno de oração. Não tenho deixado. Todos já sabem, né? Aqueles que estão no meu caderno, e eu continuo orando por eles constantemente. Vamos orar assim, agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, quero te agradecer por mais uma noite, por mais um momento em que pudemos, Senhor, compartilhar da Tua Palavra. Agora visita, Senhor, as famílias respectivas que estão lá no caderno, nosso caderno de oração. Opera a Tua graça e a Tua misericórdia. Opera, Senhor, cura do corpo, cura do espírito, cura da alma, Senhor, para a Tua glória. Traz também, Senhor, salvação e libertação no meio dessas famílias, Senhor. Traz também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, resolução de causas na justiça e também proteção contra todo o mal que este mundo muitas vezes vem, e para que cada um dos teus servos, Senhor, que estão lá naquele caderno, possam vencer as tentações, prosseguir e serem revestidos de Cristo. E a maior bênção sobre todas essas vidas é a seguinte, Senhor: que cada um deles, Senhor, seja revestido, ó Deus, da Tua armadura, revestido do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. E também, Senhor, que cada um venha frutificar o fruto do Teu Espírito em amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Te glorificamos, Senhor, e Te exaltamos nessa noite e nos preparamos assim para a nossa próxima exposição da Tua Escritura na semana que vem. Que com a Tua ajuda, com a Tua graça, com o Teu poder, possamos fazer isso sempre, pregando a Tua palavra em tempo e fora de tempo. Abençoa grandemente a cada um, em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Recebam a bênção nessa noite e obrigado por todos que estiveram também no Instagram. Como eu menciono, eu vim aqui, Someone Help Me, não sei quem é, tomara que seja alguém e não seja um robô, mas esse alguém, para a honra e glória do Senhor, seja alcançada pela palavra de Deus. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E você que está aí, diga amém. Graças a Deus.